Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 19 de abril de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 142. Como eu te disse, tenho dito, esses dias, agora é contagem regressiva. O livro de Salmos é um livro bem grande, de 150 capítulos, e nós estamos agora nos últimos 10 capítulos para encerrar esse livro de Salmos. Um livro muito proveitoso para estudo, um livro muito bom para a gente interagir mais, aprender mais a palavra de Deus, principalmente o que tange a questão da oração, conduta humana e outras coisas importantes. O livro de Salmos tem sido assim um divisor de águas, finalizando literalmente aqui esses livros sapienciais, esses livros da sabedoria bíblica. Então nós estamos fechando essa coletânea desses 5 livros que nós começamos lá atrás no livro de Provérbios. Então agora aqui é contagem regressiva. Nós estamos no Salmo de número 142, depois desse 8 salmos para finalizar o livro de Salmos, e aí nós vamos estar entrando num outro livro, muito provavelmente nós vamos estudar juntos o livro de Josué na sequência, tá bom? Bom, gente, vamos lá, Salmo 142, antes da gente começar aqui, eu quero te pedir bem rapidinho para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus, tá bom? Faça isso bem rapidinho, porque assim o YouTube acaba entregando, esse vídeo para muito mais pessoas. E também quero aproveitar aqui para te fazer um convite especial, tendo hoje é sexta-feira, domingo está chegando, domingo na Evo é um dia muito intenso na nossa igreja, culto de celebração às 10 e às 18 horas, você é meu convidado especial, esteja conosco nesse domingo, celebrando ao Senhor todos juntos, é uma bênção passar o domingo inteiro, o dia na igreja. Nossa igreja é uma comunidade de fé onde nós prezamos pelo domingo na presença do Senhor, então às 9 horas da manhã já começa um super café da manhã, 10 horas o primeiro culto, 1 hora da tarde tem almoço na igreja para as pessoas que colocam o nome na lista, aí às 16 horas tem o Esquenta Jovens, que é um encontro de jovens, às 17h15 nós temos o nosso evangelismo nas ruas, onde a gente vai para as ruas entregar um presentinho para as pessoas que passam por ali de carro, e às 18 horas o culto da noite. Então esteja pelo menos conosco em uma das nossas atividades, ou no culto da manhã ou no culto da tarde. Se você é jovem, tem filho jovem, neto, sobrinho, manda pro Esquenta às 16 horas, já participa também do evangelismo, tá? Uma maneira muito poderosa de integrar os jovens com a igreja, tá bom, gente? Dei aqui os avisos, os recados, vamos pro nosso estudo de hoje. Salmo 142, é bem curto, é um salmo de 7 versículos e o texto diz assim, em alta voz clamo ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento toda a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, escolheram uma armadilha contra mim. Olha para minha mão direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho aqui na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são muito fortes, muito mais fortes do que eu. Livra-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade comigo. Vamos entender aqui então, em nome de Jesus, o Salmo de número 142. Tá? O Salmo de número 42 é também conhecido como um Salmo de Davi, ou seja, foi Davi que escreveu o Salmo 142. E aqui Davi escreveu quando ele estava na caverna, tá? Ele estava ali na caverna de Adulão. Então aqui é uma oração de Davi, orando a Deus em um momento de angústia e muito desespero. Então ele clama a Deus buscando refúgio e ajuda no meio das adversidades. Davi, ele vai expressar nessa oração a sua solidão, ele se sente ali desamparado diante de tantos inimigos e ele reconhece que somente Deus pode ser o refúgio dele diante de tanta dor, sofrimento, uma situação de desolação, uma situação difícil onde Davi estava ali, que teve que ir se refugiar numa caverna. Então ele clama a Deus,
Deus, né, por orientação e libertação, colocando toda a sua confiança na fidelidade e no cuidado de Deus. Aí o Salmo vai terminar com uma expressão de confiança renovada na providência divina, afirmando que Deus é bom e que Davi, no final, vai colocar a sua esperança, vai confiar em Deus. Então, literalmente, tá um resumo bem simples daquilo que é o Salmo 142. A Davi ali numa caverna, né, ele tinha nessa época alguns dos seus soldados ao lado dele, mas eram poucos, né? Quem estava perseguindo ele era um exército muito poderoso, era o próprio exército hebreu, né, liderado por Saul. Saul estava com muita raiva de Davi, porque ele desconfiava que Davi seria o rei, o ungido de Deus no lugar dele, né? Ele fez o que não devia fazer aos olhos do Senhor, fez algumas coisas erradas, então Deus escolheu um novo rei, só que esse rei ele ainda não tinha se tornado público, mas Saul começa a perceber que era Davi. Então Davi aqui está fugindo de Saul, né? Ele está num lugar ali e ele faz uma oração. Então o Salmo 142, na verdade, é uma oração de Davi, quando ele estava na caverna de Adulão, tá bom? Vamos trazer isso aqui para a prática, vamos entender literalmente o Salmo 142 agora para as nossas vidas, tá? Bom, gente, vamos lá. Esse salmo aqui, ele fica marcado por algumas questões importantes, tá? Primeiro, a dependência e a confiança. Então esse salmo, ele marca a dependência e a confiança que Davi tinha em Deus, ou seja, Davi estava fugindo de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 24, diz que Saul, ele foi à procura de Davi em um lugar chamado deserto de En-Gedi, ou seja, informantes, né, disseram a Saul que Davi estava se refugiando por aquelas regiões, não sabia-se exatamente onde era. A Bíblia diz que Saul, ele tomou 3.000 dos seus melhores soldados para ir capturar Davi. Ele busca por todos os arredores ali de En-Gedi, mas ele não encontra Davi. E em determinado momento, Saul ele resolve entrar numa caverna, chamada Caverna de Adulão, onde ele foi fazer as suas necessidades. E dentro dessa caverna, Davi e os seus poucos soldados estavam ali refugiados, né? Então olha só que interessante, Deus, ele cria toda uma situação e coloca o inimigo de Davi ali diante da tua presença em uma situação onde Davi, ele seria uma presa fácil para Davi, mas Davi, ele tomou uma decisão de não tocar na vida de Saul, mesmo Deus entregando Saul nas próprias mãos, né? O rei, ele entra na caverna para fazer as suas necessidades. Naquela época, em meio aos desertos, as cavernas eram espécies de aterros sanitários, né? As pessoas usavam para fazer as suas necessidades, e era nessa condição que Davi estava vivendo. Então, notando ali a presença de Saul, Davi, ele vai e corta um pedaço do manto de Saul sem que Saul pudesse perceber. Aí Davi, na verdade, ele não queria guerra de jeito nenhum contra Saul. Ele poderia ter matado Saul ali mesmo, mas ele corta um pedaço do manto de Saul, né, para falar: olha, se eu quisesse te matar, eu teria te matado. Eu não quero guerra contra o Senhor, eu te considero como um pai, né? E aí Saul sai dessa caverna extremamente constrangido com a atitude de Davi. Ele diz as seguintes palavras nos versos 17 em diante, tá bom? Do livro de 1 Samuel 24. Davi, você é mais justo do que eu. Você me tratou bem e eu só tenho te tratado mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra num inimigo e o deixa sair sem lhe fazer mal, ele faz uma pergunta, né? Quando é que um homem encontra um inimigo e deixa ele sair sem lhe fazer nenhum mal? E aí, aqui acontece algo sobrenatural. Um homem que está virado, cheio de desejo de ódio e querendo matar ali, Davi, ele diz o seguinte: que o Senhor o recompense com o bem pelo modo que você me tratou hoje. Agora eu tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Olha aqui Deus transformando maldição em bênção, né? Um homem que só tinha rancor, raiva, ódio no coração, abençoa Davi como se fosse um filho, né? Ele abençoa e ele vai embora, ele não cumpre ali mais as ameaças. É claro que mais adiante o texto vai mostrar que Saul volta, né, a perseguir Davi novamente, mas nesse momento ele fica tão constrangido que ele bate em retirada, ele volta, né, pro seu acampamento junto com todos os seus soldados. Então aqui Saul, ele fica tão constrangido com a atitude de Davi, aquela atitude fez com que Saul agora apenas não mais desconfiasse, né, que Davi seria o próximo rei, mas a partir de agora ele tem a certeza de que Davi seria o novo rei. E
foi justamente aí nesse local, ou melhor dizendo, no local desses acontecimentos, né, que Davi ele proclama o Salmo 142, que na verdade é uma oração de Davi em busca por proteção de Deus sobre a sua própria vida. Então aqui na verdade é um salmo que marca a dependência em Deus nos tempos difíceis. O que a gente pode trazer pra gente? Esse salmo aqui, ele marca que nós precisamos aprender a depender de Deus nos tempos difíceis, e também traz uma outra lição que fica evidente aqui, é a questão da confiança inabalável. Bitahon, Davi, ele confiava, ele tinha certeza que mesmo numa situação tão difícil, né, tendo que se refugiar dentro de uma caverna, um aterro sanitário, Deus ainda estava cuidando dele. Então o salmo marca primeiro a dependência em Deus nos tempos difíceis, ou seja, Davi ele reconhece na sua fraqueza, no seu desespero diante dos seus perseguidores ali, homens grandes, né, exércitos poderosos, ele clama a Deus como seu único refúgio e fonte de ajuda. Uma aplicação prática dessa lição é a gente buscar em Deus, que é a nossa força e o nosso refúgio, nos momentos de maiores dificuldades das nossas vidas, né? Ou seja, ao invés da gente confiar nas nossas próprias habilidades ou recursos, na hora da dificuldade, né, na hora ali no tempo difícil, a gente voltar a nossa vida para Deus, né, mostrando o quanto nós dependemos e precisamos dele. E a outra lição evidente aqui no Salmo 142 foi o que eu já falei, que é a questão da confiança, né? Bitahon, mais uma vez aparece aqui essa confiança inabalável no Senhor. Ou seja, mesmo em meio a um tempo de angústia, refugiado, preso numa caverna, Davi ele confia na fidelidade de Deus em responder às suas orações. Ou seja, Davi reconhece que Deus é aquele que cuida da sua vida, que orienta, que dá direção para o seu caminho. Nós podemos aplicar isso mantendo a nossa confiança na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desfavoráveis. Então, dependência e confiança são as lições aqui de aplicação prática do Salmo 142, o Salmo de Davi, na caverna de Adulão. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo aqui do livro de Salmos concluído com sucesso. Hoje nós finalizamos o Salmo de número 142, contagem regressiva para finalizarmos esse livro inteirinho de Salmos. Agora eu quero te convidar para agitar as redes sociais em nome de Jesus. Tira um print dessa tela, posta e me marca para eu repostar. Curte, comenta e compartilha. Vamos fazer, né, esse movimento na rede social. O intuito é ganhar mais pessoas aqui para o nosso canal, para que possamos estudar juntos a palavra de Deus. E não se esqueça, domingo na EVO, os nossos cultos de celebração às 10 e às 18 horas. Você é o meu convidado especial, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te desejo um final de semana abençoado para você e toda a sua família. Te espero domingo na EVO e segunda-feira novamente aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe.